Shabbat Shalom. Essa resposta demonstra que o Shabbat é Gadol mesmo. Nos tempos idos, esse Shabbat que precede Pesach era um dos poucos momentos em que o rabino se dirigia de modo enfático para a congregação, no intuito de direcionar todos para uma apropriada celebração da festa de Pesach. A importância desse momento é acompanhada pelo nome que o Shabbat recebe, como mencionei, Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Essa semana faleceu um dos mais renomados e premiados poetas israelenses, Meir Wiesenthal, que se tornou conhecido como o poeta da verdade no mundo repleto de mentiras. Pesach é a festa da busca da verdade diante da tentação de aceitarmos os vernizes da mentira. É a festa da verdade quando nos tornamos escravos das mentiras, quando nos tornamos escravos da falsidade, da hipocrisia. Quando a consciência do que é relevante sucumbe pelo conformismo da manipulação. É a festa da verdade que confronta, tal como Moshe fez o faraó para que a manipulação não prevaleça. Pesach começa no Egito Antigo, Mitzrayim, um território geograficamente amplo e com rico manancial hídrico. Ao invés de aproveitar essas condições para o desenvolvimento, o faraó optou deliberadamente pelo confinamento. Esse confinamento ocorre de duas maneiras. A primeira, no isolamento do palácio, que abdica da consciência do que acontece no resto da região. E a segunda, através da construção das pirâmides. A construção das pirâmides foi a reversão da vida, pois a pirâmide, como abrigo dos sarcófagos, exalta a morte. Pirâmide é o desmantelamento do tecido de convivência social, que passa a ter as suas energias drenadas para servir exclusivamente ao faraó. Dentro das pirâmides, há labirintos estreitos. Ao invés da valorização do potencial que o território amplo e rico poderia prover, os caminhos ficam estreitos, inacessíveis. Em contraste, o povo hebreu seguiu para o deserto. Deserto é amplo, é rejeição do confinamento. Deserto é árido. Neste lugar árido, busca-se água, sem conformismo. Busca-se água. E a ação é contrária do faraó, que permitiu as imensas fontes de água do seu país serem comprometidas pelas pragas. Quem encontra água na travessia pelo deserto é Miriam. A travessia pelo deserto é inclusiva. Por isso, o judaísmo que se forjou a partir da liberdade após a escravidão é igualmente, ou deve ser igualmente inclusivo. Homens e mulheres, sem misoginia, e anciões, considerados os sábios por transmitirem o equilíbrio da vivência, sem etarismo. E crianças, para que o futuro delas não sejam roubados. São exemplos, alguns exemplos, não contempla todas as formas de inclusões, mas são alguns exemplos da travessia judaica ali estabelecida. Miriam encontra água. Moisés, é o líder político. Aaron representa a liderança religiosa. Josué e Yoshua, a liderança militar. Na formação de um povo, a estrutura é formada criando o paradigma da divisão de poderes. Um não substitui o outro. Um complementa o outro. É a rejeição do autocratismo ou monocracia faraônica. Outros poderes seriam agregados, como o da justiça. Afinal, após a escravidão, foram recebidas
as tábuas da lei. E assim, gradativamente é estruturado um sistema que busca o equilíbrio e a harmonia dentro da salutar diversidade. Na celebração do Seder, lemos Agadá. Dois dos principais personagens da narrativa da Agadá não têm seus nomes mencionados. O primeiro nome não mencionado na narrativa de Pessach, na Agadá, é o nome de Moshe. O protagonista da história tem seu nome omitido. Sua ação está definitivamente presente e faz toda a diferença, mas o nome não é mencionado. É uma maneira de evitar o engrandecimento do self. Esse engrandecimento periga gravemente a alimentar a idolatria. O segundo nome ausente é o do Faraó. Faraó é o título, um título que não é associado pelo nome, pois caracteriza a desumanidade do Faraó. Se esses nomes são suprimidos, Agadá menciona alguns nomes: Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Eleazar, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, Rabi Yossei. Rabinos que viveram séculos após a saída do Egito Antigo de Mitzrayim. Então, o que o nome deles faz na Agadá? O nome deles está na Agadá, pois eles ensinam e convidam para o aprendizado. No Seder, celebramos a capacidade de aprender, a capacidade de refletir. Não há liberdade plena sem aprendizado, sem reflexão, sem educação e sem o respeito àquele que provê essa educação. Talvez esses personagens da Agadá, Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Eleazar, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, Rabi Yossei, sejam deixados de lado em tanto sedarim, porque apesar de celebrarmos a liberdade, eventualmente seguimos pelo caminho mais fácil, que escolhe a escravidão de não aprender com seriedade e de não perguntar com profundidade. Perto do final do Seder, o profeta Elias é chamado, convocado, cantado, exaltado. O profeta Elias combatia a idolatria. E quando a gente pensa no profeta Elias, Eliyahu Hanavi, é porque o Pessach não fala somente sobre a saída de Mitzrayim do Egito, mas tenta pautar um caminho da direção que nós seguimos, como povo, como humanidade. E diante de tanta situação que nós vamos vivendo, me pergunto, talvez como uma quinta pergunta ao Manishtaná, será que estamos tirando Eliyahu Hanavi na sua busca de harmonia, de entendimento, de vivência conjunta da Agadá? Se não da Agadá, do nosso próprio convívio comunitário, dos nossos sonhos profundamente acalentados e alguns dos quais já realizados? Será que, ao retirarmos Eliyahu Hanavi, com sua mensagem de harmonia, não estamos trazendo o Faraó de volta? E assim, em vez de sairmos de Mitzrayim, de lembrarmos essa saída, de alguma maneira, até insana e irracional, incoerente e paradoxal, estamos voltando para Mitzrayim. Não Mitzrayim como lugar geograficamente estabelecido, mas como o estado de espírito que afunila, confina, que estreita a capacidade de convivência e as estruturas de harmonia através da diversidade. Essa é uma quinta pergunta do meu Manishtaná. Cada um tem a sua, mas que não deixemos de fazer as nossas perguntas, e lembrando o poeta israelense de encontrarmos a verdade. Muitas vezes ela é dura, melhor enfrentá-la do que viver na escravidão da mentira. Shabbat Shalom.